Olá, alunos! Vamos então para a nossa parte 6 de movimento harmônico simples. Nossa antepenúltima aula sobre esse tema. A próxima aula vai ser sobre pêndulo simples e depois, para fecharmos todo esse conteúdo, os gráficos e as características que nós temos nos gráficos, tá? Bom, se liga ali, coloca o dedo no like e vamos lá. Pois bem, velocidade e aceleração do movimento harmônico simples. Galera, todas essas aulas são bem amarradas, estão aqui no CAD, a 1, a 2, a 3, a 4, né, já que a gente está na 5, tá bom? Elas são amarradas, uma e outra vão se puxando os temas que eu vou apresentando, tá? Então, se você cai de paraquedas aqui no 5, você vai ficar meio perdido. Então, começa lá do 1, tá tudo aqui no CAD e pega seu papel, seu lápis, lapiseira, sua caneta, whatever, e vá anotando, tá bom? Tudo tem uma continuidade, step by step. Olha só, para a solução da forma, a gente encontrou essa forma lá na equação de movimento, lá na força elástica, lembra? Quando você chega lá e define uma equação diferencial do segundo grau e tal, que tem essa, tem a fórmula, é a solução geral. Então, para a solução dessa forma, ax de t, né, no tempo, x sendo a posição, a amplitude, cosseno WT mais um θ zero, a velocidade da partícula em função do tempo será dada pela expressão babinha, né? Se aqui eu tenho uma posição pelo tempo, a velocidade vai ser sua primeira derivada, dx de t. Só que aqui, como a derivada de cosseno é seno e todas aquelas particularidades lá que o cálculo nos traz para você, você tem essa expressão que vai ser a velocidade do movimento harmônico simples. Tranquilo, né? Suave. E a aceleração? A aceleração é a mesma coisa, ela também está variando no tempo. É só derivar novamente aqui a velocidade, ou então duas vezes a posição, e a gente tem a expressão da aceleração no movimento harmônico simples. E como que é esse gráfico? Aqui tem uma leve demonstração, olha só. A amplitude maior vai ser de quem? Da posição. A amplitude mediana vai ser de quem? Esse trajeto aqui da velocidade. E amplitude menorzinha, porque a gente derivou ainda duas vezes. Faz sentido, né? Você está diminuindo. É a aceleração. Interessante, não? Bom, mas hoje não é aula de gráfico. Mas uma coisa só, continuando. Observe-se então que na equação anterior, 11,26, existe uma relação muito simples entre a aceleração e a posição da partícula. Ou seja, daqui eu já posso vir para cá. E qual que é essa relação? Olha só, atenção, é essa aqui que obtemos assim. A aceleração no tempo vai ser menos w ao x ao quadrado, w ao quadrado vezes x de t, tá? Como a gente chegou nisso, galera? Ele só substituiu aqui, eu posso substituir o que tem de comum aqui, o que tem de comum ali, e chegamos nessa expressão, tá? Essa relação é uma propriedade geral do movimento harmônico simples, tá? Porque, de fato, podemos definir o movimento harmônico simples como um movimento para o qual a relação 11,29, essa daqui, é válida, tá? E também, voltando lá aqui na equação 11,27, se você ver aqui também, pelos gráficos aqui, nós sempre vamos ter um máximo e um mínimo. E ele ensina aqui, step by step, como encontrar os máximos, o pico lá do máximo e o pico do mínimo da velocidade, como também da aceleração, tá? E aqui tem uma boa característica sobre por que o máximo e o mínimo. Porque tem uma coisinha por detrás, olha só. É importante observar que quando o móvel atinge valores máximos de xm, ou seja, de posição, e mínimos xm do deslocamento, posição, a velocidade do móvel é nula. São os pontos de inversão do sentido do movimento. Lembra de inversão do sentido do movimento? Nos pontos de maior velocidade em qualquer direção, os valores tanto do deslocamento quanto da aceleração são nulos, tá? Então, essas são as características especiais de por que saber os máximos e os mínimos, tanto de posição, ou deslocamento, velocidade e aceleração, tá? Exemplo 4. Vendo para vocês, é o mesmo exemplo lá das aulas aqui que estão nos cards, tá? A gente está no mesmo exemplo, trabalhando nele bem legal. Olha só, nós encontramos a constante, né? Ele até fala aqui, tem uma extremidade fixada na parede e outra no carrinho, a massa 5 kg, como a gente já encontrou em outros lugares, né? Que a gente tinha brincado com a massa, certo? Que se pode movimentar na superfície horizontal sem atrito. Galera, vou ser bem legalzinho com vocês.
a gente vai trabalhar tudo sem atrito, tá? Mas se tivesse atrito, bom, se tivesse atrito, o atrito sempre está contrário ao movimento. Então, quando você faz aquele diagrama de forças, se o movimento está para cá, o atrito está para lá. Então, aí a gente teria umas outras características naquele somatório da lei de Newton, com as forças igualmente que a x, mas aqui a gente trabalha sem atrito. A partir da posição de equilíbrio, o carrinho é puxado para a direita até que a elongação da mola corresponda a um valor de x igual a 0,25 metros, já tem metros. Esse valor na amplitude xm igual a ainda dá o valor da amplitude do A, 0,25 metros. Depois de solto, o sistema se comporta como um oscilador harmônico, realizando um movimento harmônico simples. Letra A. Determine o período e a frequência f desse oscilador. Babinha, essa a gente sabe aquela relação do W, aulas aqui passadas no card. W é raiz de K dividido por M, K é a constante, M é a massa, ele deu a constante, deu a massa, aí eu já tenho W, certo? Já tenho W, que é 1 sobre segundo, 20 sobre 1 sobre segundo. Conforme definido na equação 11.20 lá nos cards aqui, o período, a gente tem uma relação do período com esse W também. O período é 2π dividido por W, que vai ser 2π dividido por 20, que é π sobre 10, que é igual a 0,1 π segundos. Pronto, achei o período. Agora, se eu quero a frequência é o inverso do período. Então, 1 sobre t é 10 dividido por π hertz. Posso deixar assim por π? Pode. Posso colocar 3,4 alguma coisa? Pode. Tá? O importante é segundos e hertz. O que mais? Letra B. A partir da equação horária geral da coordenada oscilador harmônico, ele dá ainda a equação aqui geral, aquela lá, a x de ta vezes cosseno wt mais θ zero, determine as constantes a, w, θ zero para o caso em estudo. Adotando o eixo, então, 0 de x horizontal e orientado para a direita, as condições iniciais do movimento para t igual a 0 são, ou seja, adotando x inicial 0, né, como ele coloca aqui, x inicial 0, e o lado da direita, né, que ele vai estar em equilíbrio, podemos dizer que quando ele está em equilíbrio, a velocidade inicial é igual a 0, lembra? Quando está em equilíbrio, quando a mola está de boa, o carrinho está paradinho na posição 0, lembra a primeira aula aqui nos cards? Então, velocidade inicial igual a 0 e x de t igual a 0 vai ser 0,25 metros, porque aqui, ó, ele diz aqui que é o ponto de equilíbrio, certo? É o ponto de equilíbrio dele, quando ele tá aqui esticadinho, beleza? A amplitude de movimento é igual a 0,25, ele deu aqui, ó, amplitude a 0,25, que corresponde à coordenada abscissa onde o carrinho foi solto. Substituindo A e W na equação geral, só substituir os valores aqui, a gente vai ter 0,25 vezes cosseno de 20t mais θ zero, tá? Essa é a nossa equação geral. Encontramos. Agora, e para a velocidade? É só fazer essa daqui, derivada primeira. Então, vai dar menos 5 vezes derivada de cosseno é seno 20t mais θ zero. Para comentar a equação, resta determinarmos a fase. Qual que é a fase? O θ zero. Para isso, vamos usar uma condição. V no tempo igual na velocidade no tempo igual a 0 é igual a 0. Portanto, resulta que seno de θ zero é igual a 0. Ou seja, seno de θ 0 graus. Então, quando é o valor de seno para valor 0? Pode ser no 0 graus, 360 ou 720 e etc, né? Vai rolando ali. Vamos escolher a opção mais simples, claro. θ 0, 0. Assim, substituindo aqui na equação, temos então a x de t 0,25 vezes cosseno de 20t. Beleza? Tranquilo? Aí na C, se eu quero então a equação horária da velocidade do carrinho, aqui está a velocidade do carrinho, a velocidade é só derivar a primeira, certo? Derivada aqui a primeira vai ser menos 5 de seno de 20t. E agora, se eu quero a aceleração, eu posso derivar duas vezes essa daqui, ou então eu já tenho a velocidade aqui, derivo de novo. Tenho então a aceleração, menos 100 vezes cosseno de 20t. Interessante, né? Facinho. Moleza. Beleza? Bom, gente, a próxima aula é pêndulo simples, tá? Uma característica especial do movimento harmônico simples é o pêndulo simples, que vai ser nossa penúltima aula, tá bom? Um beijo pra vocês. Qualquer dúvida, vocês me mandem por e-mail e a gente se vê na próxima. Tchau!